Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse texto, ele é um texto bem forte e ele é um texto autoexplicativo, porque ele vai bem na raiz do problema. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dar-nos uma ordem, andai em espírito. Esse espírito aqui, essa preposição, ela pode ser entendida como andai pelo Espírito. Então, a ideia seria que o Espírito Santo, no caso aqui, a palavra santo ela é subentendida, o Espírito Santo é aquele que move vocês e que vai gerar em vocês esse desejo de mudança e transformação. E se vocês, então, estiverem conectados com o Espírito Santo, vocês não vão cumprir o desejo maligno da carne. O que ele está dizendo é o seguinte: se vocês forem fiéis, se vocês estiverem conectados com Jesus, se vocês estiverem cheios da presença de Deus, a ideia de andar em espírito é a ideia de você estar sempre ligado com as coisas de Deus, sempre orando, sempre lendo a Bíblia, sempre conectado com os seus pensamentos com Jesus. E assim você não vai cumprir o desejo da carne, porque você vai estar tão cheio da presença de Deus que quando o desejo maligno vier até você, simplesmente você vai rejeitá-lo veementemente por conta que o Espírito Santo habita em você. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E aqui é, na verdade, é uma descrição do que acontece com todo cristão. A carne, o desejo maligno, ele cobiça o pecado aqui, as coisas que o pecado ele promove a você são contra os desejos do Espírito Santo. Então ela milita, ela vai contra o Espírito Santo. E o Espírito e as coisas do Espírito Santo também são contrárias à carne, porque a carne vai te pedir para fazer coisas erradas e o Espírito vai pedir para você fazer coisas certas. Então vai haver uma oposição dentro de você. Paulo ele vai dizer mais sobre isso, a guerra entre duas naturezas. Isso é um tema importante, isso vai tratar sobre a santidade cristã, como que nós, mesmo sendo cristãos, ainda temos que nos sujeitar à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor da nova aliança. Então, nesse sentido, ele vai dizer bem claro que nós não podemos ceder aos desejos da carne. E ele vai dizer quais são esses desejos, né? Ele vai citar grande parte desses desejos e, amados, é como eu disse, o texto ele é autoexplicativo, ele mesmo já fala por si mesmo que as pessoas que vivem na prática de tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Então, é uma exortação para que a gente possa analisar, será que nós não estamos cometendo nada dessas coisas? Né? Então, será mesmo que a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo? Que a gente não está mais debaixo da lei, debaixo da condenação, mas agora a gente está debaixo da graça de Deus, ou seja, nós conseguimos ser libertos disso aqui. A gente não está mais sobre a escravidão da lei, mas estamos debaixo da liberdade da graça, e a graça nos dá força para negar esses desejos. Será mesmo? Vejamos aqui então. Quais são as obras da carne?
Adultério é o que ele vai dizer. E é interessante porque o próprio Jesus ele vai ensinar que adultério não é só um ato físico. Você adultera em pensamentos também. Se você cobiçar alguém, você já adulterou. Então, existe um adultério espiritual, amados. Adultério não é somente adultério físico, também é no pensamento. E também quando você abandona Deus e você vai para outro Deus, como a Bíblia vai dizer, algum demônio, você vai para alguma seita, você está cometendo adultério espiritual. Várias vezes a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel ele era prostituto, né? Que o povo de Israel se prostituía com outros deuses. A ideia é que Deus e a igreja estão num relacionamento de casal, né? Nós, a igreja de Cristo, nos casamos com Jesus, mas quando nós abandonamos Jesus e vamos para alguma outra seita, isso é considerado adultério, meus irmãos, adultério espiritual. Isso é muito grave, amados. Por isso que a gente tem que sempre estar com Jesus e tomar muito cuidado para que a gente não se desvie. Quantas pessoas, amados, começaram na Bíblia, começaram sendo cristãos e abandonaram? Eu mesmo conheço pessoas que foram conhecer outras religiões e acabaram se desviando por escândalos, porque o pastor não era um pastor verdadeiro, não pregava o evangelho verdadeiro. Aí a ovelha acaba sentindo o desejo de visitar outros, e lá nesse outro lugar ela se sente um pouco mais amada, ela se sente um pouco mais um pouco melhor ali naquele lugar, as pessoas recebem ela de uma forma melhor. E aí ela fala: não, o pastor nem me visita, o pastor nem tá nem aí para mim, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso com ela, amados. Então, isso aqui é muito sério e a gente tem que sempre estar firme com o Senhor. Nós seguimos a Cristo, amados. Se algum pastor está fazendo um desserviço para o reino de Deus, é com ele e o Senhor. Ele vai prestar contas, mas nós temos que seguir a Jesus, que é o nosso pastor, e abaixo dele os pastores que ele estabeleceu. Eu já fiz vídeo sobre isso também, tá? Que Jesus é o sumo pastor na ideia de superlativo e que existe pastores menores. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós seguimos a Cristo, nós somos do rebanho de Cristo, e seguindo a Cristo ele vai estabelecer pastores verdadeiros para cuidarem de nós, ok? Já fiz vídeos falando sobre isso, mas vamos continuar. Fornicação é qualquer tipo de prostituição, né? Física, quer seja antes do casamento, quer seja depois do casamento, quer seja uma prostituição ativa ou de pensamentos, qualquer tipo de relação sexual que seja ilícita, fornicação, qualquer tipo que não seja uma moral bíblica é considerado fornicação, tá? Então, amados, relações de pessoas do mesmo sexo, relações antes do casamento, relações dentro do casamento de formas contrárias ao que Deus estabeleceu, tudo isso é chamado fornicação. Impureza, né, de qualquer tipo, quer seja sexual, quer seja de pensamentos impuros, lascívia, também desejos imundos. Mas aqui a ideia também não é somente de você pensar coisas que tem um cunho mais voltado para desejos malignos, mas também de você ser malicioso, você ser enganador. E você tem uma impureza no sentido de que você não é puro, você não tem um coração sincero, ok? Então você engana as pessoas. A idolatria também, amados, idolatria não é só imagem de escultura. Idolatria também é você idolatrar pessoas, você colocar coisas acima de Deus, você idolatrar, você adorar algum músico, algum cantor, alguma série, de maneira que o seu período de oração, o seu período de comunhão com Deus, de leitura da palavra, é jogado fora, e você dá mais atenção para esse cantor, para esse futebol, para seja lá o que for, do que para Deus. Isso é idolatria. Feitiçaria, amados, eu não preciso nem comentar. Feitiçaria, e inclusive a palavra feitiçaria no grego significa uso de poções, tá? Qualquer tipo de coisa que faça uso de poções ou instrumentos de drogas também são considerados feitiçaria. Inimizades, você perdoou o seu irmão ou você está em rixa com ele. Porfias, vocês ficam brigando,
Vocês têm uma boa amizade, emulações, iras, né? Novamente a ideia de aqui, você está em contenda com o seu irmão, você está em paz com o seu irmão, você quer o lugar do teu irmão, você fica com partidarismo com o seu irmão, você quer sempre ser maior do que ele, não perdoa ele, não quer nem saber dele e fica com invejas, como vai dizer aqui também, cobiçando o que é dele, brigando com ele, pelejando. Você também é um disseminador de heresias, né? Não crê nos pontos fundamentais da fé. Amados, tudo isso aqui é considerado como obras da carne, e isso é tão sério que ele vai dizer que as pessoas que fazem isso não herdarão o reino de Deus. Se você não faz nada disso, persevere, amado, e mostre essa verdade àqueles que fazem. E se você faz alguma coisa que a própria palavra está condenando, se arrependa, meu amado, ainda dá tempo de você voltar para Jesus, ainda dá tempo de você reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Se você faz parte de alguma seita, que você se arrependa, sai de lá, amados. Eu sei que tem seitas que são tão sérias que os parentes não podem mais falar com os membros se você sair. Mais amado, mais importa obedecer a Cristo do que aos homens, tá bom? Então, se você é alguém que faz parte de uma seita que prega heresias, estuda a palavra, amado. Você pode sim estudar as revistas ou os livros que essa seita coloca, mas estude a Bíblia. Não fique por conta desses livros. Esses livros não podem ser fonte de doutrina. Eles precisam ser entendidos apenas como livros seculares, com os quais você vai estudar para refutar, tá bom? É sola escritura, somente a palavra de Deus. A única fonte de doutrina confiável é a palavra. Nunca se baseie em livros fora da palavra, amados, tá bom? Qualquer outro livro, qualquer outra revista, qualquer outra coisa que produza uma doutrina fora dos padrões da palavra, rejeita, amados. É sola escritura. Homicídios. Homicídios também, amados, não é somente você matar alguém, tá? Você mata pessoas no coração quando você não fala com ela, quando você fica com esses votos de silêncio. Ah, eu não vou falar mais com fulano. Isso não é bíblico, isso é considerado como homicídio. Você mata no coração. Bebedices, você é um ébrio, você é alguém que só um golinho de cerveja não faz mal? Pois é, isso também é pecado. Glutonarias, você é alguém que enche, né? Desperdiça comida. Você é alguém que... A ideia de glutonaria também está envolvido não só com comer demais, de você ser egoísta, porque a ideia de você come muito e você passa mal. Mas não está somente nisso, está ligado também com o egoísmo, porque você já está satisfeito, mas você continua comendo, e enquanto outros estão passando fome, então é a ideia de um egoísmo, tá bom? A ideia de um egoísmo, mas também glutonaria também pode ser entendida de forma espiritual, na ideia de você se encher, você comer lixo, encher o seu coração de lixos. Então você come coisas, você ingere, você traz para dentro de você, para sua vida, princípios e coisas que não agradam a Deus. Então isso também é uma figura de linguagem para se referir a esse tipo de coisa. E ele vai dizer que qualquer coisa que for semelhante a estas coisas, então ele fala, ó, existe muito mais coisa. Então a ideia é, qualquer coisa que tiver relação com esses pontos aqui, né, acerca das quais vos declaro, está no tempo presente, só que eu já tinha dito isso para vocês antes, olha o que ele vai dizer aqui no passado, e ele enfatiza novamente, ó, eu já disse isso e eu estou enfatizando, não houve mudança. Vocês não vão ir para o céu se vocês continuarem praticando esse tipo de coisa. A palavra é clara e é por isso que muitos não gostam da Bíblia, porque a Bíblia, ela confronta, a Bíblia, ela vai em cima do pecado. Então a Bíblia não passa pano para o pecado, não. É por isso que muitas pessoas não gostam da palavra de Deus. O fruto do Espírito. Se você é um servo de Deus, você tem que produzir isso aqui, amados. O fruto do Espírito tem que estar em você. Qual que é o fruto do Espírito? Amor. Você tem amor pelo seu próximo? Ou você vê ele passando necessidade e não ajuda? Você se alegra com as coisas de Deus? Ou você acha chato? Certa vez eu vi uma pessoa dizendo o seguinte. Certa vez uma pessoa disse o seguinte... Amados, né? Ele estava escrevendo lá,
Ele mandou uma mensagem dizendo assim, que ele achava chato ler a Bíblia e orar. Não tem outra coisa para fazer, não, eu já faço isso. E ainda, o pior disso tudo, amados, é as pessoas concordando, sim, você tem que fazer outras coisas, senão você fica no legalismo, né? Você não tem que ficar só lendo a Bíblia, senão você vai entrar no legalismo. Isso sabe? Então, as pessoas concordando com ele, que ele estava falando que era algo chato, era algo que causava incômodo dele, somente ler a Bíblia, somente ler a palavra. Isso é muito sério, amado. Vocês não nasceram de novo se vocês têm. Como que ler a palavra de Deus, falar sobre Jesus não causa alegria em vocês? Vocês não são cristãos. Quem está dizendo isso é a palavra. Vocês têm alegria ao falar da presença do Senhor? Se não, vocês não são cristãos. Vocês têm paz ou vocês têm medo? A tranquilidade do Senhor, paz na alma, no coração, o perdão de pecados. Ou vocês ainda estão no erro? Vocês são pacientes, longânimos. Vocês praticam o bem, né? Benignidade e bondade são sinônimos. Vocês são pessoas de caráter bom, fazem o que é certo. Vocês têm fé no Senhor? Ou vocês são incrédulos? Vocês não creem em Jesus? Vocês são mansos? Quem está dizendo isso é a palavra, só estou interpretando. Vocês são temperantes, têm autodomínio, domínio próprio? E ele vai dizer, não existe, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, aqueles que pertencem a Jesus, veja só, o que eles fizeram? Eles mataram o desejo da carne, a carne, com os seus desejos e concupiscências, tá? Então, quem é de Cristo deve jogar fora tudo o que procede das trevas. Isso também se refere a desejos malignos. Você precisa jogar esses desejos malignos fora. Se a gente vive em espírito, na ideia de que você está conectado com Jesus, você também vai andar em espírito, a santidade. Não só você estar conectado com Jesus, você também praticar o que Jesus ensinou. E ele vai dizer, não seja cobiçoso, se vangloriando de coisas que não agradam a Deus, sendo orgulhoso e soberbo, fanfarrão, as pessoas que dizem, são arrogantes, dizem coisas que não existem. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela só falava bem dela, ela só se vangloriava, eu isso, eu aquilo, não sei o que. Amados, isso é arrogância. A palavra de Deus condena esse tipo de coisa. Não é a nós que temos que exaltar, nós temos que exaltar é a Cristo. É Cristo que tem que reinar sobre nós. Nossas obras são trapos de imundícia, nós somos lixo, nós não somos nada. Há muitas pessoas, amados, que fazem um trabalho muito melhor do que o meu, e eu confesso isso. Eu não sou ninguém, eu somente estou aqui, amados, levando o evangelho porque Cristo me salvou. Cristo me colocou para fazer isso, tá ok? Senão, nem aqui eu estaria. O meu testemunho mostra que nem vivo era para eu estar aqui hoje, se não fosse a presença de Deus. Eu não falo essas coisas com arrogância, eu simplesmente estou lendo e expondo o que o texto está dizendo. E simplesmente quem vai falar ao seu coração para você abandonar esses tipos de coisa é o Senhor, não sou eu. Eu sou um homem, eu não posso convencer você, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração para que você largue estas coisas que não agradam a Ele. E Ele vai continuar irritando-nos uns aos outros. Eu não preciso nem comentar, vocês sabem o que é isso aí. Irritar, instigar o outro a pecar, causá-lo a ficar bravo propositadamente e invejando-nos uns aos outros. Eu também não preciso comentar, vocês sabem muito bem o que é inveja. Nesse sentido, amados, nós precisamos refletir para ver se nós estamos dentro da carne ou dentro do espírito, porque aqui é bem claro que existe uma guerra. Os frutos do espírito estão aqui e as obras da carne também estão aqui, as obras da carne. Na verdade, ali no grego, obra significa feitos, tá? Os trabalhos da carne, os feitos, aquilo que você faz, aquilo que você incita a sua carne. Então, esse desejo que vem da sua natureza pecadora, o que é? E aí ele vai descrevendo as coisas que são da carne, tá bom? E as coisas que são do espírito,
aquilo que o Espírito produz em nós. Então, se você é de Deus, então você vai ter o fruto do Espírito. Se você não é de Deus, você vai produzir as obras da carne. Jesus disse: uma boa árvore não produz bons frutos, ou maus frutos, e uma má árvore não produz bons frutos. Se você é uma árvore má, ou seja, se você é ímpio, você não vai produzir frutos bons. E se você é cristão, você não pode produzir frutos ruins. Cada árvore se conhece pelo seu fruto. Ou seja, se você é cristão, você vai ter que produzir frutos. E se você é ímpio, você não vai conseguir fazer coisas boas, referente a coisas do espírito. O ímpio não compreende as coisas espirituais. Ele pode até fazer certas coisas que na concepção dele são coisas boas, mas ele não compreende as coisas do espírito e ele não faz pelo propósito correto, tá ok? Então, nesse sentido, e outra coisa também, essas obras que o ímpio faz não podem salvá-lo. Porque quando eu pego Atos capítulo 10, por exemplo, Cornélio era uma pessoa que não era crente em Jesus Cristo. Mas ele era uma pessoa muito piedosa, ele fazia muitas obras, ele ajudava muitas pessoas. Atos capítulo 10. E Deus viu a sinceridade do coração de Cornélio. E o que Deus fez? Mandou um anjo até a casa de Cornélio e disse para Cornélio mandar chamar a Pedro. Quando Pedro chegou ali, o apóstolo Pedro pregou o evangelho para ele. E Cornélio recebeu o Espírito Santo e foi salvo. Mais adiante, no capítulo 11, é dito pela boca do próprio apóstolo Pedro que Cornélio não era salvo, mas que a salvação chegou até ele pela pregação do evangelho. Então, as boas obras, meus amados, não puderam salvar Cornélio. Olha Lídia. Lídia era uma mulher piedosa. Tinha o seu sustento baseado nas obras de púrpura que ela fazia. Era uma pessoa supostamente cristã. Poderíamos chamá-la de uma mulher de Deus, uma mulher piedosa que não se contaminava com as obras das trevas, mas ela não era crente em Jesus. A partir do momento em que ela recebe a pregação do apóstolo Paulo, ela crê em Jesus e ali ela passa a ser salva. Amados, boas obras não podem nos salvar. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo, ela será evidenciada pelas obras, as quais evidenciarão que nós realmente cremos no Senhor Jesus. A nossa fé vai gerar em nós, naturalmente, se a gente realmente morreu para o mundo, se a gente realmente nasceu de novo, essa fé vai gerar em nós obras. Quais são? Os frutos do Espírito, amado. Tá? E também, se você for ver, há um contraste entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Por exemplo, o amor, há um contraste entre amor e há um contraste entre o homicídio, por exemplo. Se você ama, você não mata. Há um contraste aqui entre esses frutos aqui. Se você tem a paz do Senhor, você não vai entrar em dissensões. Há um contraste aqui. Você percebe? Então, os frutos do Espírito aniquilam as obras da carne. Amém, meus amados?